Supremo Tribunal Federal vai julgar, então, se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é ou não impedido para a relatoria e julgamento do caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na investigação, verificou-se que, conforme a Polícia Federal, havia um plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente eleito Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Diante disso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro argue perante o Supremo Tribunal Federal que o ministro do STF, na condição de vítima, não poderia relatar aquele procedimento perante o tribunal e nem julgar, porque seria uma hipótese de impedimento. Basicamente, as hipóteses de impedimento e suspeição pretendem fazer o quê? Trazer a imparcialidade do julgador. Evidente que um juiz impedido, ele é absolutamente parcial. Portanto, ele não pode julgar o fato. E um juiz suspeito é evidente uma presunção relativa de parcialidade, na medida em que é por prudência ideal que o juiz não julgue aquele caso, se afaste. O que eu acho que deve ser muito... Eu vou mostrar com você a notícia, mas o que eu quero trazer para você de relevância, essa aqui é a notícia, está na Jovem Pan, tem na Veja também e na CNN. O que eu acho de relevante nesse caso? É evidente que existe uma inimizade profunda entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, a simples existência dessa inimizade já pode ser considerada pelo Código de Processo Civil como uma questão que cause suspeição, a suspeição do juízo. Antigamente, na redação que nós tínhamos, utilizava-se a expressão inimigo capital, mas agora usa-se a expressão inimigo. E o que é relevante? A inimizade entre o ex-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é visível a partir de várias declarações que foram proferidas pelo ex-presidente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal antes dos fatos que estão sendo investigados. Portanto, antes desse golpe que foi tentado, antes do 8 de janeiro, já havia a profunda inimizade entre eles. E isso por si só, sob a minha percepção, seria por prudência que não julgasse de fato, né? Há outros ministros do Supremo Tribunal Federal, isso traria mais lisura, mais garantia da imparcialidade para o tribunal, para o julgamento, e é um julgamento que é importante, claro, isso se houver o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República, que ainda não aconteceu, mas é uma expectativa de que haja. Olha o que diz a notícia. STF analisa na semana que vem a ação para impedir Moraes de investigar a trama golpista. Na verdade, o que acontece, a maior parte dos elementos informativos já foram produzidos sob a condução do ministro. Claro, a declaração, o reconhecimento de uma questão de impedimento agora poderia gerar consequências, inclusive, para aqueles elementos que foram produzidos, aquelas provas, aqueles elementos informativos que foram produzidos. Eu digo provas porque existem ali provas não repetíveis. Então, a prova mesmo se produz em juízo, porém, há algumas situações em que há provas não repetíveis, então acabam sendo uma produção antecipada. É evidente que o reconhecimento do impedimento pode desencadear alguns problemas no que diz respeito a estas provas, tá certo? Mas o mais importante é o seguinte, as decisões, o conteúdo decisório do juiz impedido acaba sendo afetado com toda certeza. As provas produzidas, os elementos informativos produzidos vão passar por uma segunda discussão. Aí a notícia continua. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 6 de dezembro o início do julgamento de um pedido de impedimento contra o ministro do STF, relator do inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe. A ação é movida pelo próprio ex-presidente, que alega que Moraes é parte interessada no processo e não poderia estar na relatoria do inquérito. O pedido foi protocolado ainda em fevereiro, quando começaram as primeiras operações da Polícia Federal relacionadas com a investigação de tentativa de golpe. Os advogados de Bolsonaro afirmaram que há nítido interesse pessoal do ministro no caso, já que é um dos pontos da apuração seria um plano que teria objetivo a prisão do próprio Moraes. O presidente do STF, Luiz Roberto, negou o impedimento do colega ainda em fevereiro, dizendo não ver motivos para o afastamento. E essa posição do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi acompanhada pela PGR, beleza? Então, você estaria diante de um cenário em que a própria PGR afirma a competência, né, a ausência de impedimento e a ausência de suspeição em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal vai decidir a respeito desse caso e nós iremos acompanhar com toda certeza aqui no canal. Peço que você se inscreva,
Deixe o seu comentário aqui e acompanhe. Se você tiver alguma sugestão de tema a ser abordado, deixa aqui no campo dos comentários e estaremos abordando. Valeu, forte abraço e até a próxima.